Olá, seja bem-vindo ao Fala Vencedor Podcast, que na verdade hoje está lançando um novo produto, né? Vamos dizer assim, é uma extensão do Fala Vencedor Podcast, que já é um sucesso, não é? Há 6 meses no ar e a gente só tem que agradecer à audiência, aos nossos patrocinadores, enfim, a todos que direto ou indiretamente têm feito o Fala Vencedor Podcast. E hoje, a partir de hoje, tá? A gente toda semana vai apresentar seria um novo podcast, né? É um podcast segmentado sob o guarda-chuva do Fala Vencedor Podcast. Tá bom? E o nome será Pod Esportes. É um programa segmentado para falar de esportes no Fala Vencedor Podcast, com uma edição semanal, tá? E o Fala Vencedor, as edições, os episódios do Fala Vencedor Podcast continuarão às terças-feiras, às 19 horas, tá? E durante a semana, estamos definindo o dia correto, a gente vai postar o Pod Esportes, que é uma extensão, como eu disse agora há pouco, do Fala Vencedor Podcast. E além de ser uma grande novidade, o nosso podcaster, o apresentador, né? Na verdade serão 2 apresentadores. Obviamente eu estarei apresentando aqui, né? E também, mas ao meu lado na bancada, essa bancada super democrática, para falar não só de futebol, mas de todos os esportes, estará comigo aqui Adil, o craque, né? O craque na vida e o craque na bola, que todo mundo conhece, Adil Nica. Não é isso, Adil? Seja bem-vindo. É isso aí, Léo. Muito bem-vindo. Bem-vindo aos nossos amigos, né? Que certamente estarão conosco nessa caminhada. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Nós faremos aí uma grande dupla e deixando bem claro que a participação das pessoas vai ser fundamental para que a gente consiga enriquecer ainda mais esse conteúdo aí. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por você aceitar esse convite de participar aqui do nosso podcast, tá? Que talvez sem a sua presença ele não teria o brilhantismo que a gente não, eu acho que busca eu vou apenas atingir. Contribuir, porque eu acho que nós teremos muitas pessoas aí que certamente estarão fazendo parte, né, desse movimento. É verdade. Que serão importantíssimas para as pessoas, né, para a gente ver não só a parte de superação, né, as dificuldades que tem. Tem muitas pessoas do esporte em São João que eu tenho certeza que vai contribuir muito para enriquecer ainda mais esse trabalho. E o Pod Esportes, porque a gente colocou Pod Esportes? Para a gente não ficar somente no futebol, né? Limitado a apenas uma modalidade. Uma modalidade. Né? O Adil, né? Acho que é conhecido, né? Todo mundo sabe, ele é conhecido no Brasil todo. Jogou em 28 times, né, Adil? 28 clubes. 28 times profissionais. Entre eles o Corinthians, a gente, aliás, já bateu um papo aqui, né? O Adil foi convidado para a gente bater um papo aqui alguns meses atrás, não é isso? E ele falou da sua experiência, de sua carreira no futebol, como, né? Como jogar até no Corinthians. Até para se alguém tiver alguma curiosidade também, né, Léo? Exatamente. Alguma pergunta, entendeu? Mesmo que a gente não responda imediatamente, mas numa próxima oportunidade a gente... a participação da população vai ser das pessoas, fundamental para a gente estar aumentando, né, o grau agregando, né, o grau de conhecimento, entendeu? Da gente estar trocando uma ideia, entendeu? Pessoas importantes de outras modalidades esportivas pode estar agregando a gente também, justamente para passar coisas positivas para as pessoas. E as pessoas podem dar sugestões, né? Claro, não só pode como deve, né? Que eu acho que é importantíssimo a participação, porque a gente consegue
chegar num conteúdo para agradar o máximo de pessoas possíveis, né? É verdade. E inicialmente a gente vai fazer uma edição semanal. Isso. E a gente vai focar muito nos campeonatos, né? Por exemplo. Falando de esporte de uma maneira de um modo geral, né? Apesar da gente saber que o futebol ainda é o carro-chefe. É o carro-chefe. Principalmente mas no nós Brasil. temos aí o início da Superliga de Vôlei, que começa hoje, que é um campeonato importantíssimo para o voleibol, né? O voleibol brasileiro, principalmente o feminino, tem feito campanhas extraordinárias, né? Então é uma coisa também que chama muita atenção, né? É só uma curiosidade aqui. Você, como jogador de futebol, sempre acompanhou outras modalidades, também gosta? Sempre. Olha, que sempre. bacana, né? Não tinha muito a queda pelo futebol americano, né? Não sei se é porque não entendia muito, mas outros esportes, basquete, voleibol, natação, eu acho que todo o esporte em si, dentro do esportista, tem um lado que você acaba vendo com olhos diferentes, né? Porque modalidade esportiva você já engloba dentro dessa filosofia. Nos episódios tradicionais, né, que a gente já está postando, fazendo há 6 meses no Fala Vencedor Podcast, né, a gente tem uma audiência, a nossa audiência está focada, né, em São João da Nepomucena, nas cidades vizinhas, na Zona da Mata, mas a gente recebe mensagens de várias partes do Brasil. Há um tempo atrás, um rapaz de Rio Novo, ele é caipirão, é um humorista, né? Ele grava comerciais, enfim. Então ele participou com a gente aqui, né? Foi um sucesso, né? A gente teve bons índices de audiência. E um outro podcast lá do Rio assistiu ao nosso podcast e o convidou para vem que é no Rio participar do podcast. Olha que legal. Tá vendo? Muito legal, né? É muito. E é gratificante, né, Léo? Você faz um trabalho e vai divulgando, você vê uma pessoa que. Não é porque veio de Rio Novo, pode ser de Guarani, de Descoberto, Rochedo. É verdade. Qualquer localidade, entendeu? Hoje com a internet deu essa facilidade muito grande. É verdade. Das pessoas estarem bem mais próximas, né? E a gente quer atingir um público, a gente vai apoiar muito o esporte amador, né? Mas também a gente quer que o Pod Esportes, né, tenha uma audiência espalhada por esse Brasil afora, e isso não é difícil de acontecer porque o Adil, né? A gente conhece aqui o Adil como Nica, né? Lá fora todo mundo é o Adil Pimenta, né? Do trevo pra lá é Adil. Do trevo pra lá é Adil. Do trevo pra cá é Adil, o Nica. O Nica, né? Falar Adil ninguém sabe, né, Nica? Exatamente. Então a gente não terá dificuldade de atingir os nossos objetivos e a intenção, né? Da atividade fim, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma empresa do Pod Esportes, é exatamente apoiar o esporte, né? As pessoas que praticam, né? Seja lá qual for. Procurar ser solidário, né? Solidário. Léo, procurar estar inserindo para poder ajudar, né? É verdade. Estamos abertos a sugestões, ideias. Ideias. É isso, né? Aí, o que nós queremos é isso mesmo, entendeu? Aliás, nós temos um amigo em comum que é o Marcos Moreno. Eu tenho lá um programa de segunda a sexta, né, o Conexão Esportiva na Garbosa FM, que é líder de audiência. O Marcos Moreno é muito polêmico. Ele faz um personagem lá, né? Ele critica o Flamengo, chama de time do cheirinho, critica o Atlético Mineiro, chama... porque ele é cruzeirense doente, né? Chama o Atlético Cavalo Paraguai, agora Frangas. Arena MRV, chama de galinheiro. Exatamente. E a gente vai trazer aqui, né? Sempre que possível, a gente vai trazer um convidado aqui. Com certeza. Já tem o Ney Medina, já tá na... tem vários aí já tá na boca da onda. Assim que verdade. O Pod Esporte decolar, pode ter certeza que nós... E gostaríamos de sugestões também de outras pessoas, né? É verdade. Às vezes a gente esquece essa pessoa, aquela. Então a pessoa às vezes encontra na rua... dá uma sugestão, a gente vai atrás, troca uma ideia. Eu acho que tudo isso vai engrandecer e brilhantar ainda mais essa parceria que nós vamos lançar a partir de hoje. É verdade. Guarda esse nome, hein? Pod Esportes sob o guarda-chuva, né? É uma extensão do Fala Vencedor Podcast, né?
a partir de agora com uma edição semanal, né? Seria uma edição extra do Fala Vencedor Podcast, porém com outro nome, que é focado, né? Um projeto segmentado de esportes, né? Por isso o nome Pod Esportes. E a gente vai estar com essa edição semanal aí, falando de esportes. E o Marcos Moreno já convidei o Marcos Moreno, né? Aliás, o Adil também já convidou ele. Estará presente conosco. Vai ter uma torcida aqui no pátio da fábrica, onde está localizado o estúdio do Fala Vencedor Podcast, né? Os flamenguistas ficam bravos. Eu sei, com certeza. E domingo também tem Corinthians e Flamengo, né? Corinthians, Agora, você disse que já acompanhou o Marcos Moreno, já encontrou com o Marcos Moreno pelo Brasil afora, já teve até uma parceria. Eu tive a felicidade de... teve uma época que eu saía daqui de São João, ia para Juiz de Fora e comentei, ele narrando e eu comentando, né? Então foi nada programado, né? Eu chegava uma hora antes, trocava uma ideia com ele, conversava, mas foi um casamento assim tão... Uma experiência muito bacana, né? Foi extraordinário, então parecia que eu estava com ele já comentando há 10 anos. Porque às vezes saiu uma jogada lá na frente e eu tinha que parar de falar para ele entrar, entendeu? Então houve aquela conexão, né? Então foi uma parceria que eu fiz com ele que me engrandeceu muito, me ajudou muito. Foi uma coisa fantástica, uma experiência. Porque você comentar um jogo aqui e ali é um pouco diferente. Coisa, né? Agora todos os jogos, principalmente do Tupi, eu fazia junto com ele, principalmente em Juiz de Fora. Então tornou-se uma coisa assim, eu já até me preparava às vezes para estar indo, né? Ia mais cedo, pegava escolação, estudava no jogo para você ter um conteúdo para passar para quem está escutando em casa, né? Que é importante também o comentarista estar passando o que realmente está acontecendo dentro do jogo, né? E foi uma parceria assim sensacional. Agora eu te fazer uma pergunta pessoal. O Marcos Moreno, jogos do Cruzeiro, ele é tendencioso. Ele esquiva um pouco, né? Porque eu já vi muitos cruzeirenses, mas enjoado igual a ele é difícil. Tá vendo aí, né, Marcos? É isso aí. Ele é muito... Ele não gosta do Galo de jeito nenhum. Ele é igual o anti-flamenguista. Ele também não gosta do Flamengo, mas eu já percebi que entre Flamengo e Atlético Mineiro... Ele ainda fica com o Flamengo. Ele escolhe o Flamengo, Ele não é fácil. Ô Adil, falando já de futebol, o campeonato brasileiro está quase na reta final, né? E pelo que tudo indica, eu até brinco lá com o Marcos Moreno, pode entregar a taça pro Botafogo, na sua opinião? Léo, eu vejo o Botafogo hoje num patamar diferente dos demais. Apesar de ter duas competições ainda a disputar, né, que tem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. Então a distância de folga de um jogo para o outro do Palmeiras é muito maior do que a do Botafogo. E o Botafogo agora tem 2 jogadores, se eu não me engano, me falha a memória, na seleção brasileira, que acaba atrapalhando um pouco também, porque tem o desgaste desses jogadores, né? Mas eu vejo um campeonato ainda muito equilibrado. Se eu não me engano, falta 10 rodadas, se não me engano, mais ou menos isso. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Como tem essas outras competições, né? Copa do Brasil, o caso do Flamengo está na Copa do Brasil, o Vasco está na Copa do Brasil, mas não vê perspectiva de título no Campeonato Brasileiro. Mas são jogos na sequência que realmente vai desgastar muita equipe aí. Eu acho que aquela equipe que conseguir um equilíbrio aí, certamente vai sair vencedora. É difícil hoje você analisar. Se você for olhar pelo lado das partidas difíceis que tem, eu acho que o Palmeiras leva vantagem por ter um time com muita qualidade e em situações de descanso e recuperação de jogador um pouco maior do que Flamengo e Botafogo principalmente, né? Que são, e o Fortaleza também, que se não me engano ainda está na Copa Sul-Americana ainda, como mas é o caso do Corinthians. Eu abri aqui a classificação do Brasileirão. O Botafogo hoje, nós estamos gravando na quarta-feira, dia 16, né, de outubro. O Botafogo tem 60 pontos. São 3 pontos do Palmeiras. Palmeiras tem 57,
Fortaleza 55, Flamengo 51. Acho que esses 4 têm chance ou não? Então, o Flamengo, como tem um jogo a menos, o Flamengo poderia ir a 54. Só que o Flamengo pega o Internacional em Porto Alegre. É jogo difícil. Entendeu? Não é um jogo que você pode chegar, mas nós vamos lá e ganhar 3 pontos. Tem qualidade para ganhar? Tem. Mas vai depender muito do que vai acontecer, principalmente. O Flamengo joga quinta-feira agora contra o Fluminense e no domingo uma partida decisiva para ver quem vai para a final da Copa do Brasil. Entendeu? Então são jogos difíceis, porque amanhã contra o Fluminense ele tem que vencer, ele não tem outra alternativa. Ele, dos 4 que estão aí, o que está mais abaixo é o Flamengo. Então, para ele, embora não tem um jogo a resultado. menos, né? Independente dele ter um jogo a menos, e hoje a gordura que ele precisa para chegar na frente, ele não pode se dar o luxo de empatar um jogo contra o Fluminense, que seria um resultado altamente normal. É um clássico. Né? O Flamengo hoje tem mais time do Fluminense. Mas seria muito prejudicial para ele. Muito. Ele praticamente estaria dando adeus ao Campeonato Brasileiro. Entendeu? Agora, então, e ele tem a Copa do Brasil no domingo, contra o Corinthians, para decidir quem vai para a final. Né? Então, hoje, o jogo mais importante do Flamengo é o de domingo. Não é o de amanhã contra o Fluminense. O de domingo contra o Corinthians. Contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Tá. Agora, o Botafogo, ele vem numa campanha... O Botafogo montou. Eu falo que o estável, o Botafoguense tem que agradecer muito o seguinte, que eu vejo dessa forma. O John Testor, que acabou adquirindo a SAF do Botafogo, além de rico, ele conhece futebol. Ah, sim. Ele não é só investidor. Não, ele conhece porque quem montou o time do Botafogo foi ele. Ele que foi lá, contratou, comprou o jogador, entrou. Então, se afunda, é ele. Mas se atinge o que está atingindo hoje, é mérito dele. Né? Porque ele trouxe jogadores muito qualificados. Né? O Botafogo hoje tem um patamar de padrão de jogo totalmente diferente. Entendeu? Uma qualidade do time extraordinária. O Botafogo hoje joga de igual para igual com qualquer equipe do futebol brasileiro em qualquer campo. Não tem aquela coisa, porque não é no campo dele, aquela coisa. Não, o Botafogo hoje, ele se credenciou a estar entre os 5 melhores do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Entendeu? Você acha que esse time do Botafogo hoje, né? Algumas cabeças mudaram, obviamente. Você acha que ele é uma sequência daquele time do ano passado ou não? Também. Só que o mesmo projeto, vamos dizer assim. Com certeza. Só que ele qualificou ainda mais. Ainda mais, né? A equipe dele, entendeu? Sim. Talvez o ano passado ele não tivesse o plantel que ele tem hoje. Sim. Entendeu? Ele tem o jogador machuca, ele pode não ter 2 jogadores para cada posição, mas ele tem alguns jogadores que possam fazer aquela segunda função. As pessoas assim, torcedores, né, comentavam assim, principalmente de outros times. O Botafogo, o ano passado chegou a fazer 13 pontos de frente para o segundo colocado. E muita gente comentava, poxa, mas o Botafogo não tem banco, não tem reserva. Exatamente, eu acho que aconteceu isso. Onde entra o Tiquinho. Exatamente. O Tiquinho hoje é banco do Botafogo. E o ano passado ele estava no... Aí você vê... E ele teve um problema. O Igor Jesus, por exemplo. Teve no Curitiba, foi para fora do Brasil, a Tessa foi lá e contratou ele. Ele veio para o Botafogo, começou a fazer gol, seleção brasileira. O Luiz Gustavo, não, o atacante, o que fez o gol da seleção ontem, inclusive, é um baita de um jogador extraordinário. O Flamengo teve atrás dele, foi jogador da cria do Fluminense, acabou indo para a Espanha, e o Botafogo foi lá e comprou ele por um dinheiro assim astronômico para o futebol brasileiro, 100 e tantos milhões, e ele está dando resultado dentro de campo, ele está desequilibrando, não só na seleção, como eu já achava que ele deveria ser titular da seleção, mas ele entrou ontem no jogo da seleção e demonstrou que realmente ele tem um espaço ali, que ele está pedindo passagem. O John Textor, ele é um empresário, né? De visão, né? Muita visão, porque ele não tem só o Botafogo, né? Ele tem outras equipes espalhadas pelo mundo aí, tanto na França quanto na Inglaterra, né? Ele tem algumas outras equipes. E ele tem uma visão do futebol extraordinária, porque às vezes
você vai falar de, por exemplo, Flamengo, aí o Marco Braz e o outro lá é que faz as contratações. No Botafogo você não vê, o Botafogo é o John Testo, vai lá, o Botafogo contratou o jogador e pronto, acabou, entendeu? Ele não tem que dar esse tipo de satisfação, né? A responsabilidade se errar sou eu, se for bom sou eu, né? É igual o tenista, né? O tenista tem esse problema, né? Ah, hoje meu companheiro não estava bem, não, é de jogo individual. É ele ou hoje eu não estou bem, o outro está melhor do que eu hoje, então... Agora, e ele fez isso no Botafogo. Agora ele é polêmico também, né? Ele criou algumas polêmicas aí, né? E ele acabou abrindo uma denúncia muito grande em relação à venda, né? Manipulação dos resultados. Todo mundo no início achou que ele estava ficando louco. Exatamente. Ele acabou comprovando muita coisa e agora teve um rapaz aí, um cidadão aí que jogou mesmo as coisas no ventilador, falou para o Senado que pagava tanto para o juiz, que o juiz recebia tanto, mas ele pagava tanto e coisa e tal. Então, quer dizer, hoje em dia a gente fica muito preocupado em relação a isso, verdade, né, Léo? Porque move muitas situações, né? Não é só propriamente o desgaste do clube, né? Tem muita gente que às vezes aposta naquilo ali, né? Joga o dinheiro naquilo ali, achando que vai ganhar uma coisa e acaba perdendo, acaba se afundando ainda mais. Então é uma coisa que preocupa muito e a gente espera que as autoridades possam ter êxito. Tomem as providências. E consiga, né, acabar com isso. Porque eu, sinceramente, eu joguei futebol profissional 16 anos e eu já tive doping financeiro para ganhar um jogo. Né? Por exemplo, eu ia jogar Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Aí o Corinthians tinha ganhado o Botafogo para o outro time não cair. Aí o outro time chegava e falava, vou mandar aí tantos reais para cada jogador dividir aí, quer dizer, um incentivo financeiro, né? Não era para você perder o jogo, não. Para você ganhar o jogo, isso aí é uma coisa totalmente acontecia, acredito que aconteça muito no futebol. Acho que no final da Série A ainda vai acontecer muitas coisas ainda. Aqueles clubes que estão para cair, liga, entra em contato com outro time, manda um reforço financeiro para outra equipe. Um incentivo. Um incentivo. Não é ilegal, entendeu? Porque você está dando você está premiando uma equipe que está vencendo o jogo, né? Então você não está mandando ela perder o jogo. É totalmente diferente, né? Apesar de que o profissional, eu acredito muito nisso, desde a minha época eu via muito nesse lado. O profissional, ele sempre entra para ganhar o seu jogo, entendeu? Eu acho que na minha época eu nunca ouvi falar em manipulação de resultado, em coisa, né? Eu não peguei jogando futebol profissional. Isso é uma coisa mais recente, né? Depois que entrou essas casas de aposta, porque hoje a casa de aposta, você aposta até cartão amarelo, cartão vermelho. Olha só. Entendeu? Quantas faltas vai fazer. Então, quer dizer, tantas nuances que tem para você apostar que às vezes você acaba gerando esse tipo de situação. Então, em relação ao Campeonato Brasileiro, então você acha que dificilmente alguém tira o título? Opinião sua, título do Botafogo ou não? Eu acho que o Palmeiras vai correr atrás. Junto ali, entendeu? Eu acho que aquele que titubear ali, o que eu digo do Palmeiras é porque o Palmeiras tem plantel. Tem qualidade. Time. E o descanso de uma partida para outra, ele é melhor do que o do Botafogo. Ah, sim. Entendeu? E do que o Fortaleza também. Então, trocando em miúdos, o Botafogo tem que abrir os olhos, né? O Botafogo não pode brincar, não. Ele tem um jogo em casa agora, é um jogo que ele tem que fazer 3 pontos. Tem que fazer o dever de casa, tem que fazer o dever de casa, para manter essa gordura. E um jogo difícil. Não, nem tanto, contra o Juventude, mas... O Flamengo que joga com o Corinthians. Mas o Flamengo joga pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, sim. Troquei as bolas aqui. Mas o Flamengo joga com o Juventude em casa. O Flamengo joga com o Fluminense amanhã. Amanhã. Sim. Maracanã. E o Juventude? O Juventude pega o Botafogo no sábado. Ah, sim, sábado. Pelo Brasileiro. Ah, sim. O Palmeiras também tem um jogo aí, se não me engano, agora é no final de semana também. E não é um adversário assim brigando lá em cima, não. O Fortaleza deve ficar por ali, né? Vamos ver a gordura e o plantel que ele vai ter para disputar esses jogos finais aí, porque ele tá
Se Ele não tá me no engano, páreo? ele está na Sul-Americana também. Ele é o terceiro. Ele é o terceiro. Com 51. 50... Não, 53. 55. 55, É né? 60, 57, 60 Botafogo, 57 Palmeiras, 55 Fortaleza. Hoje, dia 16, quarta-feira. Ai, ai. Mas agora lá embaixo na tabela, Corinthians, A situação do Corinthians aí é preocupante. o Atlético Goianiense, parece que o Tá presidente já jogou a praticamente- toalha. Praticamente. O Cuiabá também, acho que 26 pontos. O Corinthians tem 29. E não, se bem que 26 para 29. Mas eu acho que aí a qualidade do mapa. Porque o que está acontecendo? O Corinthians, ele, além dele estar na Sul-Americana, ele está na Copa do Brasil. E no Campeonato sim. Brasileiro. Aí que eu te falo, Léo. Ele tem 3 competições. Entendeu? Então ele vai jogar com o Flamengo um jogo decisivo para ir para a final da Copa do Brasil, mas ele não pode perder o foco no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é o que está matando ele, porque ele está brigando para não cair. Entendeu? Ele tem que ganhar no mínimo aí das últimas rodadas, tem que ganhar 6 jogos. Bom, e em relação, então, você acha que o Botafogo tem grandes chances de se tornar Tem campeão? muita qualidade, tem Depois muita de qualidade pra anos isso. e anos, né? A última vez que foi campeão brasileiro 95, em 1995, né? Na época do Túlio Maravilha. Túlio Maravilha. 1995. É. E o campeão, e a Libertadores? Então, a Libertadores vai ter agora, vai afunilar, né? São 2 equipes aí, o Botafogo que vai pegar o Peñarol e o River Plate vai pegar, agora de cabeça me fugiu aqui. Mas você São acha 4 equipes, é por isso que eu tô te falando, o Botafogo hoje é uma equipe madura, Léo. É uma equipe que tem qualidade hoje. Eu acho que ele vai sofrer muito menos com o Peñarol do que o Flamengo sofreu. O Flamengo teve no Maracanã um jogo contra o Peñarol que ele não foi vencedor. Além dele ter jogado muito mal, ele perdeu a partida. E lá o Flamengo ainda conseguiu ter uma atuação um pouquinho melhor. Só que depois precisava fazer o gol, a bola não entrou, foi desclassificado. Então o Botafogo hoje vai enfrentar o Peñarol e as 2 equipes depois é o River Plate contra Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético exatamente. Mineiro. Então nós podemos ter uma final brasileira. Brasileira. Entendeu? River Plate e Atlético Mineiro. Você exatamente. acha que o Botafogo também na Libertadores ele tá bem, né? Tá bem muito, na parada. É um time maduro, Maduro, um né? time consistente, entendeu? Eu acho que o Botafogo aí tem uma... Atlético Mineiro não pode ser descartado e principalmente o River Plate. Eu acho que são 4 equipes hoje. Se você fosse fazer uma análise, o Botafogo estaria em quarto, um exemplo. Na sua opinião. Você acha que... Em termos de camisa, sim. principalmente em Libertadores, você colocaria o River Plate, né, que é uma equipe que tem um lastro. Na além Libertadores de está sempre lá, né? Está sempre lá, entendeu? É uma das grandes equipes da Argentina. O Atlético Mineiro, que você não pode menosprezar em momento algum, né? E o Botafogo dos últimos anos, né, dos retrospecto dos últimos tempos da Libertadores, o Botafogo é o que menos disputou Libertadores de todos eles. Então o Botafogo entraria assim como, né, vamos dizer assim, como surpresa, mas tem uma equipe qualificada que pode tranquilamente levantar o caneco sem sombra de dúvida. Pode, tem qualidade para isso. Pelo seu plantel, né? Pelo seu futebol pela que vem qualidade apresentando. que tem, né? pela qualidade que tem, justamente. Então você acha que o Botafogo tem grandes chances aí na Libertadores também? Também. Agora acho até que ele vai... É porque hoje é difícil ele focar esse ou aquela competição, né? Porque ele também não pode abrir mão, né? Mas vai chegar uma hora, será que ele vai precisar botar o time reserva? Então ele tem 3 pontos aí na frente do Palmeiras, de repente ele pode chegar lá, eu posso empatar uma partida, posso perder uma partida. Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer aí. E a final da Libertadores será no Monumental de Núñez. Conhece lá? Monumental de Núñez, conheço. Já jogou lá? Já joguei lá.
E em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. É isso aí. Né? Praticamente... Um mês. Um mês. Né? Então tá perto, né? Tá perto. Agora, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Igual, por exemplo, o Botafogo está aí disputando Libertadores e Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Né? Tem time aí, o Corinthians, por exemplo, está disputando 3. Sul-Americana, Brasileira e Copa do Brasil. Copa do Brasil. Existe essa máxima de o time, não, vou dar uma prioridade. A gente ouve muito falar isso, né? O time tá fraco no Campeonato Brasileiro porque tá dando... Então, Léo... dando ênfase... Não, existe. Mas existe... Eu acho que em algum momento, eu acho que o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro pensando na Libertadores e na Copa do Brasil. Algum momento da competição ele... Entendeu? Um resultado negativo que aconteceu aqui e ali. Por quê? Porque ele estava bem focado na Libertadores. Então, como ele saiu da Libertadores, hoje ele está voltado novamente para o Campeonato Brasileiro. Eu já vi que ele ganhou um jogo em casa antes do Tite ser demitido aos 45 do segundo tempo. E depois fez uma partida extraordinária contra o Bahia fora de casa e venceu o jogo. Então, você vê, a equipe do Flamengo teve uma ascensão muito grande com o Felipe Luiz assumindo de treinador. Ele cresceu muito, a equipe cresceu muito. Então a demissão do Tite foi positivo. Foi positivo. O flamenguista foi muito positivo, muito positivo. Agora, sobre essa situação que eu acabei de perguntar, de o time dar prioridade a um campeonato. Acaba acontecendo isso. Há essa orientação lá pelo treinador, presidente, ou não? Na verdade, o jogador... Ele quer ganhar os jogos. Ele quer ganhar. Porque tem premiação em cima disso aí também. Tá. Entendeu? Mas a situação do Corinthians hoje. O Corinthians talvez tivesse preferido ter saído da Sul-Americana e ter focado no Campeonato Brasileiro, porque hoje ele corre risco de cair no Campeonato Brasileiro. E ele tem duas praticamente semifinais aí, ó, tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil, entendeu? E tá caindo no Campeonato Brasileiro. Então ele não tem chance. Vai chegar uma hora, há umas 3 ou 4 rodadas anteriores, o treinador chegou a falar que o foco hoje, a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Então foi orientado. Foi orientado. O time foi orientado. Você conversa com a diretoria, contou, gente, nós não podemos cair. Entendeu? A Sul-Americana, ano que vem, tem de novo, a gente disputa e coisa e tal, a Copa do Brasil. Entendeu? Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para não perder, porque uma eliminação hoje no Campeonato Brasileiro vai acarretar em muito nos cofres do clube. A perda que o clube vai ter em termos financeiros Ele vai muito deixar grande. De ganhar ou vai perder? Vai deixar de ganhar, vai perder muita coisa, mas é muito. Né? Não é pouco não, é muito. Entendeu? É muito, a diferença é gritante realmente, entendeu, Léo? Então... hoje em dia eles vão fazer de tudo para não cair no Campeonato Brasileiro. O Corinthians. O Corinthians. Agora, você acha que de fato o Corinthians ficou lá entre os 4 lá na parte baixa da tabela? Você acha que realmente o Corinthians vai disputar a Série B? Se cair, vai. Pela sua história e tudo mais? Não, eu acredito que não. Eu acredito que a camisa vai chegar num momento que ela vai... Só a camisa não resolve o problema. Entendeu? Porque ele não está tendo o mesmo aproveitamento de Copa do Brasil e Sul-Americana no Campeonato Brasileiro. Ele está oscilando muito. Então, às vezes, você nós vamos fazer um jogo aqui da Sul-Americana, então nós vamos cumprir tabela. O time vai lá e ganha de 3-0, 2-1. Aí ultrapassa aquele... Então, tanto é que ele já está na semifinal. Entendeu? É um jogo que ele jogava... Porque às vezes ele colocava um time alternativo para disputar a Sul-Americana e botava o time considerado titular para disputar o Campeonato Brasileiro. E o time está chegando. Então chega uma hora que o jogador fala, não, é premiação, é bicho, é coisa positiva. Precisa correr atrás, né? Exatamente. Agora, naquele bate-papo que a gente teve aqui há uns meses atrás, né, que eu até disse agora há pouco,
Você falou, você jogou no Corinthians, você falou que realmente jogar no Corinthians É diferente. é diferente, né? Totalmente diferente. É diferente. Dos 28 clubes, né, incluindo o Corinthians que eu joguei, realmente o Corinthians é um... Eu não tive a felicidade de jogar num Flamengo, né? Mas o Corinthians realmente É diferenciado, é né? totalmente diferente, Léo. Totalmente. O clima ali. É tudo, o- é tudo. né? É a paixão, é o coração, é o apoio, é a cobrança, entendeu? Da mesma forma que tem aquele apoio astronômico, tem aquela cobrança astronômica E também. a torcida entendeu? tá sempre ali, né? Tá, todo lugar, Léo. Eu falava que quando eu joguei no Corinthians, eu nunca me senti abandonado, né? Vamos dizer assim, porque todo lugar que a gente ia jogar, certamente tinha muitos torcedores corintianos nos apoiando. Então, você se sentia sempre em casa. Você não precisava ter medo. Vamos jogar contra o Guarani em Campinas. A nossa torcida estava lá incentivando e gritando, Não apoiando. tinha distância, não. Não tinha distância, como não tem, né? Você vê o título mundial que o Corinthians venceu lá no Japão, a quantidade de corintianos que estava lá foi uma coisa... Os caras pararam em São Paulo, né? Para ir do CT até o aeroporto, foi uma loucura, uma coisa assim... É só quem conviveu... Surreal, né? Quem conviveu ali dentro realmente é que pode entender, porque é até difícil a gente entender essa paixão do torcedor, entendeu? É uma coisa assim fantástica, é uma coisa que você... Eu acho que acaba aumentando ainda mais a sua responsabilidade de vestir uma camisa, né? Porque tem muitas pessoas por trás que dão a vida por aquele clube. Aquele clube. Entendeu? Então você tem que ter primeiro um respeito muito grande. Eu acho que qualquer camisa que um atleta veste hoje, independente da projeção dele lá em cima ou baixa, ele tem que ter muita responsabilidade. Responsabilidade. Seriedade, entendeu? Porque né? seriedade, comprometimento, entendeu? Isso aí, o profissionalismo, isso aí é muito importante para você ter dignidade, porque tem muitas pessoas que têm você como espelho, como exemplo, né? Então isso é uma coisa importante você estar passando para as pessoas. Aliás, há um tempo, algumas semanas atrás, né? Nós estávamos numa missão aí, né, o Nica? E de repente o Nica, Léo, só um minutinho, porque o meu amigo tá me ligando aqui. E o amigo dele era o Vampeta. O velho Vamp. É um cara... eu falo que nós não jogamos junto, né? Sei, mas a gente se conhece há muito tempo e tal, e foi uma pessoa que eu fiz uma amizade fantástica, extraordinária, entendeu? Eu tenho um carinho muito grande por ele, apesar da gente não se falar muito, né? Sim. Mas está sempre mandando mensagem, e quando a gente vai a São Paulo sempre encontra, bate um papo, toma uma caipora junto, entendeu? Joga conversa fiada. E é um cara super do bem, viu, Léo? Um cara que Vampeta, né? agrega muito em qualquer ambiente, uma pessoa muito querida. Bacana. Agora, nós falamos do Campeonato Brasileiro, falamos da Libertadores, Copa do Brasil. Copa do Brasil nós teremos Atlético Mineiro e Vasco, Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo, né? Porque o jogo é em São Paulo. E o Corinthians, como é que são as coisas, né? O Corinthians Mas do o Campeonato primeiro Brasileiro jogo, lá embaixo e... É isso que eu tô falando. Ele tá se ele ganhar do Flamengo de 2-0, ele tá na final da Copa do Brasil. Olha só. E entendeu? correndo o risco de ser rebaixado no Brasileirão. Entendeu? É isso que eu tô falando. Então, aí eu chego pra você e falo: você acha que o treinador num jogo desse domingo, o Corinthians joga, acho que amanhã, se não me engano também. Acho que joga amanhã no mesmo horário do jogo do Flamengo. Amanhã. Pela Copa? Não, pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo que ele não pode pensar nem em empatar, ele tem que ganhar o jogo. Aí chega no domingo, ele tem um jogo importantíssimo, porque é uma final para ele ir para a final. Como é que o treinador vai poupar alguns jogadores amanhã para jogar contra o Corinthians no domingo? Então ele tem que... Entendeu? E não dá tempo, amanhã é quinta-feira. Ele tem que se virar nos 30, né? O jogo contra o Flamengo é no domingo, 4 horas da tarde. Entendeu? Então, o prazo de recuperação ele é muito pequeno. Muito pequeno. Porque o jogo é 8 horas da noite. Quer dizer, então é quarta à noite, quinta de manhã o jogador vai lá no clube, vai treinar um pouco, vai fazer alguma coisa. Sexta-feira faz um treinozinho leve, sábado
uma mexidinha para jogar no domingo. Então, às vezes, muitas das vezes, o cansaço, ele vem um dia após a atividade, 2 dias após. Às vezes, cada atleta reage de uma maneira diferente. É o que não acontece com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar praticamente de semana em semana. Essa rotina, por exemplo, de disputar 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo, acho que além de pressionar psicologicamente os jogadores, toda a equipe, né? Eu acho que também traz um desgaste físico muito grande, não é, Odd? Muito grande, muito grande. Tem jogador hoje... Fora essa pressão, né? Hoje, sem dúvida. O cansaço mental... Cansaço mental. Ele é pior do que... Porque mas o cara só viaja de avião, só fica em hotel bom. Às vezes não é isso, o cansaço não é esse. Porque hoje, muitos clubes... Na minha época, não. Eu já dormia no aeroporto um monte de vezes. Entendeu? Eu chegava 6 horas da tarde no aeroporto, o voo ia sair 2 horas da manhã. Entendeu? Ficava lá depois de um jogo, cansado. Entendeu? Isso aí já aconteceu. Hoje não. Hoje os grandes clubes hoje viajam de avião fretado. Entendeu? Já tem essa logística bem montada justamente para melhorar a recuperação dos jogadores. Entendeu? Tudo voltado para isso. O Flamengo, eu acho que tem uma aeronave que viaja com ele, que tem uma preparação dentro da aeronave. Se o jogador precisar vir fazendo um tratamento, tem espécie de uma maca com aparelhagem já dando um aporte ali, já iniciando o trabalho de recuperação. Então, hoje em dia, os clubes estão muito focados nisso, nessa parte da fisiologia, né? Hoje já tem teste para te falar se você está com desgaste demais. Entendeu? Não põe o Léo para jogar hoje não, porque ele tem probabilidade de estourar uma musculação, uma musculatura. Entendeu? Preserva o Léo agora, bota ele no jogo seguinte. Então hoje eles já conseguem... Através de diagnósticos ali, né? Conseguem fazer isso aí. Agora, um time que tem chamado a atenção, ele sem fazer muito barulho, mas está na ponta aí em 2 campeonatos, é o Atlético Mineiro, né? O Atlético ele estava muito bem até umas rodadas anteriores, porque ele tinha muitos jogos que faltavam no Campeonato Brasileiro, mas ele andou perdendo alguns jogos, alguns pontos no Campeonato Brasileiro, que eu acho que hoje já não é prioridade dele mais. Eu acho que o Atlético agora ele vai focar exclusivamente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Porque praticamente falta 2 jogos para ele ir para as finais. Né? Falta o jogo de volta do Vasco e o jogo qual o outro jogo dele? E ali os 2 jogos da Libertadores, que é contra o River Plate. Primeiro jogo em Belo Horizonte, segundo jogo na Argentina. Então hoje o foco dele não é o Campeonato Brasileiro. Não é o Campeonato Brasileiro. Ele pode se dar o luxo, ele vai jogar amanhã ou hoje, amanhã, se não me engano, ele pode botar um time mesclado, preservando os jogadores para um jogo final que ele vai ter com o Vasco pela Copa do Brasil. Muito bem. E eu acho que, na sua opinião, se o atleta tivesse de escolher entre Copa do Brasil e Libertadores, acho que escolheria a Libertadores. Peso muito maior, né? Embora a premiação da Copa do Brasil seja algo assim... astronômica, né? Eu acho que é negócio de 75, 80 milhões. Alguma coisa. Mas 70. Eu acho que a Libertadores, eu acho que ela dá esse valor assim também, porque é em dólar, né? Então acaba chegando. E quem vai chegando nas finais, o clube vai recebendo, é como a Copa do Brasil, né? Você passou de fase, você tem um bônus da CBF, né? Muito bem, esse é o primeiro episódio do Pod Esportes. O podcast que fala, né, só de esportes, de todos os esportes, né? A gente está abrindo aqui sugestões. Abrindo para sugestões aqui, né? Você pode mandar mensagem, pode mandar, a gente vai deixar o zap também lá no canal, que é o mesmo canal do Fala Vencedor Podcast. O Pod Esporte está sob guarda-chuva do Fala Vencedor Podcast, né? É isso aí. E você pode nos enviar suas sugestões, né? Sugestão de pauta, de entrevistados, né? Que o Adil convites estará semanalmente comigo aqui, batendo esse papo, e a gente, né, sempre vai trazer um convidado aqui, né? E é um programa super democrático, a pessoa
vai poder vir aqui e discordar do Adil, discordar de mim. Claro. Tem essa não, né, Adil? Não, pelo contrário. Não é para discordar, Brigar a gente não vai, porque brigar. hoje a gente já tem uma, né? É verdade. A gente respeita o Botafoguense, o Vascaíno, o Tricolor. Mas pode discordar. O Palmeiras pode discordar, entendeu? É isso aí. Ninguém é dono da verdade. Faz parte. Faz parte, é isso aí, Léo. Muito bem. Adil, essa é a nossa primeira edição, nosso primeiro episódio. Para a gente fechar aqui esse bate-papo do Pod Esportes, eu queria que você comentasse um pouco sobre a seleção brasileira. Jogou ontem, ganhou do Peru. A seleção fez dois jogos aí, né, nessa data FIFA agora, contra o Chile e contra o Peru ontem. Começou o jogo contra o Chile preocupante, né, porque a seleção estava em 7º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje ela está em 3º para 4º. Quarto lugar. E estava se criando um cenário realmente que nós nunca vimos, né? Nós sabemos que o Brasil é a única equipe que disputou todas as Copas do Mundo, né? Então acho que seria assim um choque muito grande para o futebol mundial o Brasil não se classificar para uma Copa do Mundo, né? E felizmente ganhou o jogo do Chile, acabou virando o jogo contra o Chile, foi fora de casa e ontem fez uma partida consistente, sob muita pressão ainda. A gente vê isso, consegue distinguir, anotar isso, que realmente está sob pressão, mas conseguiu um resultado que realmente vai dar aí uma tranquilidade maior para a próxima data FIFA em novembro, ter mais 2 jogos e conseguir 2 resultados positivos para chegar mais tranquilo na classificação para a Copa do Mundo. O Brasil assim, as eliminatórias tá havendo muita mudança, sul-americanas são hoje em dia não tem né? ninguém bobo mais também, né, Léo? Hoje em dia acabou isso, você chegar, eu vou ganhar lá no Equador, vou ganhar aqui, acabou isso, não tem mais essa galinha morta mais não, entendeu? Os bons jogadores estão em ótimas ligas, estão sempre fora do país, então hoje a briga ela se tornou muito igual, né? Nós temos um time da Colômbia aí que ontem enfiou 6-0 na Bolívia. Olha só. Entendeu? Então é um time de muita qualidade, entendeu? Grandes jogadores, o time do Uruguai tem jogadores em todas as ligas mundiais, entendeu? Então a qualidade hoje do futebol sul-americano ela cresceu muito, muito. O Brasil... E o Brasil tem a facilidade porque tem uma gama de jogadores que ele pode se dar o luxo de fazer uma seleção no Brasil e uma seleção fora do Brasil. De jogadores do exterior. De jogadores de qualidade, realmente, entendeu? Já o Uruguai e a Colômbia talvez não tivesse... tem esses jogadores qualificados, mas talvez não tenha um substituto à altura daquele que está jogando. Que se amanhã ou depois se lesionar ou machucar, ela não vai ter a mesma peça de reposição com a qualidade que o Brasil tem. Embora essa campanha ruim, porque é uma campanha ruim nas eliminatórias, o Brasil vai para a próxima Copa. A própria incerteza, né? Entendeu? A troca de treinador, aquela mudança que houve bruscamente, isso aí acaba, porque o futebol, né? Como diz o Muricy Ramalho, a bola pune, né? A bola pune. Então, não tem jeito. Mas é isso aí. Muito bem. Adil, passou rapidinho o tempo, hein? Nossa, deu. Nosso primeiro Pod Esportes, o podcast, eu repito, sob o guarda-chuva do Fala Vencedor Podcast, que continua todas as terças-feiras. O Fala Vencedor Podcast continua com as suas... É um podcast de variedades, continua às terças-feiras às 19h30. E o Pod Esportes, que este é o primeiro episódio, com uma edição semanal toda segunda-feira a princípio, né? Mas você pode também sugerir dia e horário para a gente estar colocando no ar. O que nós queremos é fazer um programa interagindo com as pessoas, né? Que é o mais importante. Totalmente interativo, né? Totalmente interativo, entendeu? Sugestões de convite, né? Para a gente estar trazendo para falar um pouco melhor daquela modalidade. Às vezes a pessoa pratica uma atividade de esporte totalmente diferente, entendeu? Da gente trazer uma pessoa aqui com esse conteúdo para estar orientando, ajudando, né?
colaborando ainda mais para o crescimento do esporte, porque o esporte é vida, né, Léo? Esporte é vida. E você pode mandar seu material, sua, né, notícia, pode, não importa a sua cidade também, De não. forma Né? alguma. Manda pra gente que a gente divulga aqui É isso aí. com o maior prazer, tá bom? Então, ó, podcaster, novo podcast aqui, ó. É isso aí. Adil Nica. Do trevo pra cá, Nica. Do trevo pra lá, Adil. É né? isso aí. Conhecido no Brasil inteiro como Adil Pimenta. Grande abraço, Léo. Grande abraço a todos. Até semana que vem, né? Até semana que vem. Abraço, Adil. Tchau, tchau.